Hi guys, how are you? Aqui é o Daniel do blog Inglês no Teclado com mais uma dica de inglês. Hoje eu postei um texto no nosso blog em que eu explico como utilizar a palavra do em situações nas quais a palavra do ela não é o verbo auxiliar do presente simples e nem mesmo exerce o sentido de do como fazer da nossa língua. Você sabe como utilizar o verbo do de uma maneira mais avançada em inglês? Se alguém diz em inglês, Do you speak English? Novamente, Do you speak English? Você entende que a pessoa está lhe perguntando, você fala inglês? Observe. Do you speak English? A palavra do aqui é um verbo auxiliar e a função dele é simplesmente indicar que se trata de uma pergunta. Você também poderia perguntar em inglês, You speak English? Retirando a palavra do. Agora, a gente geralmente utiliza a palavra do justamente para deixar claro que se trata de uma pergunta. Informalmente, é possível você perguntar You speak English? Exatamente como no português. Você fala inglês? Só que é recomendável muitas vezes a gente justamente inserir o verbo auxiliar do para indicar, como eu disse, que se trata de uma pergunta. Do you speak English? A gente também pode utilizar a palavra do com a mesma grafia e pronúncia, porém com um sentido completamente diferente. Por exemplo, se uma mãe diz para um filho, Go do your homework. Repetindo, Go do your homework right now. Ela está dizendo para a criança, para o filho dela, vai fazer o seu dever de casa, vai fazer o seu dever de casa agora, exatamente agora, nesse momento. Go do your homework. Nesse caso, o verbo do, ele contém o sentido de fazer da nossa língua. Ele não está sendo usado como verbo auxiliar, como em Do you speak English? Então a gente percebe que o verbo do é um verbo extremamente versátil e por conta daquele aspecto da polissemia da língua inglesa, em que a gente pode utilizar uma palavra em mais de um contexto, em contextos variáveis, é interessante você aprender como utilizar esse verbo em diferentes formatos. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que você está em casa e seu irmão ele lhe chama, lhe grita, porque o peixe ele pulou para fora do aquário. Ele pode lhe gritar e aí quando você se deparar com aquela situação, você vê o peixe fora do aquário. Poxa, é pior que eu detesto peixe, me dá uma ojeriza tremenda. Ou seja, você tem uma agonia monstruosa. Só pelo fato de pensar em pegar no peixe, você já se arrepia. Você pode dizer em inglês, I don't do fish. Mais uma vez, I don't do fish. Veja que o verbo do aqui não tem nada a ver com o sentido de fazer e também não é um verbo auxiliar. Nesse caso, a gente pode empregar o verbo do quando a gente justamente não é muito chegado em algo ou chegado a algo. Você pode dizer, I don't do fish. Então, o seu irmão ele fica olhando para você, né? Do tipo, e aí, cara, você não vai fazer nada não vai pegar o peixe e colocar de volta no aquário? E aí você simplesmente diz para o seu irmão, I don't do fish. Don't é o verbo auxiliar com a palavrinha not. Já o segundo do compõe do fish. Do something, ou seja, lidar com algo, tolerar algo. I don't do fish. Outra situação que a gente pode utilizar do é quando, por exemplo, alguém lhe chama para um churrasco. E aí vamos dizer que você seja vegetariano. Você quer dizer para esse colega que você não come carne. Ou seja, você não é muito chegado em carne. Você pode dizer em inglês, I don't do meat. Novamente, I don't do meat. Então, mais uma vez, a gente está empregando o verbo to do com sentido completamente diferente de fazer e do verbo auxiliar do do presente simples. Repare que na primeira situação em que eu estava falando do peixe, eu não estava falando de alimentar, de comer peixe, eu simplesmente tenho uma agonia tremenda. Então eu não sei lidar com peixe, eu não gosto de lidar com peixe. Já no outro caso, eu utilizei o verbo do me referindo ao costume, que é ao hábito, ao gosto de comer carne. Eu não gosto de comer carne, eu não tenho esse hábito, esse costume. Você diz em inglês, I don't do meat. Então é isso, pessoal. Essa foi uma dica assim bem rápida sobre como utilizar a palavra do em inglês em contextos completamente diferentes. Para ter certeza que você realmente captou essa minha explicação, vamos fazer aqui um breve exercício. Eu quero que você monte uma frase com I don't do e na sequência cite algum alimento, alguma comida que você não gosta. Deixe sua resposta aqui embaixo, é super importante a gente praticar. É muito melhor você errar agora do que na vida real. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curti-lo e eu também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Stay tuned. Bye!